Aqui está o QR Code com as notas do culto. E estamos caminhando para o final da nossa série, né, Na Mesa com Jesus. E hoje é um tema interessante. Esse tema me fez lembrar que eu já participei de muitos pequenos grupos, muitos grupos também de serviço na igreja, né? Time de pastores da igreja, já participei do grupo de louvor, já servi em várias áreas da igreja. E é interessante que quando a gente começa a se encontrar com essas pessoas, se unir com essas pessoas, a gente olha e fala assim, cara, não tem nada a ver com esse povo. Às vezes a condição social, às vezes as preferências, né? E pequeno grupo é assim também, né? Eu fiquei 2 anos lá na casa da Joana e do Daniel, e a gente juntou um monte de gente, né? De idades diferentes, backgrounds diferentes, momentos de fé diferentes, momento de vida diferente. E aí, às vezes, você olha para aquele negócio e fala assim, cara, isso aqui não vai dar nada. Isso aqui não vai, porque o pequeno grupo da nossa igreja é um lugar onde a gente busca ter relacionamentos profundos de comunhão e crescimento espiritual. E aí você olha para aquilo e fala assim, gente, como é que vai ser isso aqui? E aí você começa a caminhar, e começa a se relacionar, e algo sobrenatural acontece. É interessante porque nós vemos que o que nos une não são as nossas preferências pessoais. O que nos une não são os nossos hobbies, né, de ser atleticano cruzeirense, fazer jiu-jitsu, jogar golfe, sei lá, ou não fazer nada porque você não gosta. Mas, gente, de uma forma sobrenatural, Deus gera no nosso meio uma unidade, um amor, que é um negócio que só Deus faz. Muitos aqui já experimentaram isso. Não sei se você já viveu isso, e eu sei que muitas vezes, às vezes, para você dar o seu primeiro passo, e muitas pessoas ficam com o pé atrás, e a gente é mineiro, né? E mineiro é o mais desconfiado do mundo. E aí a gente fica desconfiado de dar esse próximo passo, porque fala assim, cara, como é que vai ser? Esse povo diferente, eles vão querer saber da minha vida, vão querer ficar mandando em mim, como é que vai ser essa história de pequeno grupo, né? De caminhar um ano e meio com o mesmo grupo, como é que vai ser isso? E às vezes você tem receio de se conectar com essas pessoas, ou preconceito, e está tudo bem. Ou também você passou por relacionamentos que te fizeram mal e te afastaram, né? Tanto dentro quanto fora da igreja também, que te deixaram bloqueado para se abrir. E é interessante que no meio disso que nós estamos vendo, né, desse tempo de Jesus, e aqui o que nós estamos falando, para você que está visitando a gente, ou que está meio desconectado com o que a gente está fazendo aqui nessas últimas 8 semanas, a gente está olhando para Jesus sentado na mesa com seus discípulos antes dele ir para a cruz. Antes dele falar assim, beleza, vamos para Getsemane e cruz. Chama Na Mesa com Jesus, mas isso está relatado no Evangelho de João, nos capítulos 13 até 17, e a gente está no finalzinho disso, a gente está na oração sacerdotal de Jesus, que é o que a gente chama, né? Que é uma oração sobre tudo aquilo que ele tinha conversado com aquele pessoal, e ele está orando por mim, ele está orando por você, ele está orando por todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E aí nós falamos que ele ora por segurança, nós falamos que ele ora para que a verdade dele nos transforme, para que a palavra dele venha e traga vida para a gente, porque é isso que é o começo de tudo e é o que nos sustenta. E ele vai caminhando nessa oração e agora ele fala sobre a unidade. E ele ora por isso, cara, e é interessante ele orar por isso porque realmente a unidade faz toda a diferença. Faz diferença na minha vida, no meu crescimento espiritual, na forma como eu lido com as minhas situações e como eu posso me enxergar, às vezes, naquelas áreas que eu não consigo me enxergar e melhorar, e como isso pode mudar a sua vida, e como isso é o testemunho verdadeiro de que Jesus é Deus para todo o mundo. Então, a gente vai olhar para essa oração, João 17, de 20 a 26, e ali nós vamos ver que a unidade é um reflexo desse amor da Trindade. Então, nós vamos falar um pouquinho da Trindade hoje, que ela é um presente que nós recebemos pela glória de Jesus, pelo caráter de Jesus, e como que isso impacta nas nossas vidas e o mundo. Vamos lá para a oração, então. Não te peço, então Jesus está falando com Deus, né? Não te peço que não apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Está vendo? Nós estamos aí. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim.
que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviastes e me amas, e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou, então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazer. Amém. Então Jesus, ele vai falando dessa oração, e lá no versículo 21, ele fala, olha, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, um monte de um, nós, eu, estejam, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender, então, é de onde que vem essa unidade perfeita. E essa unidade, ela tem uma base nesse relacionamento do Pai com o Filho, mas também do Pai com o Espírito, do Filho com o Espírito. Ela é baseada no relacionamento perfeito da Trindade. Então existe uma essência em Deus, no caráter de Deus, na pessoa de Deus, que é relacional e que se relaciona perfeitamente. A gente tem esse mistério da Trindade, né, que é um Deus e três pessoas distintas, mas que são um, que o Filho não é o Pai não é o Filho, mas todos eles são Deus. Isso é um mistério mesmo, mas eles têm, cada um tem a sua forma de agir, mas todos eles em perfeita harmonia, numa perfeita comunicação, numa perfeita unidade, num perfeito amor e na mesma missão. Então, a primeira coisa que a gente vê, ao olharmos para a Trindade, é que essa nossa necessidade de relacionar, essa necessidade que nós temos de ter alguém perto, de termos companhia, de termos amizade, de compartilharmos nossa vida com alguém, ela tem um fundamento, um princípio, que é o próprio Deus. Então, quando Deus cria o homem ali no Éden, que ele pega e faz ali do pó o homem, sopra nele a vida de Deus, ali são passados para nós vários atributos de Deus, não todos, mas vários. E dentro desses atributos está essa necessidade de relacionamento. E o homem se relacionava com Deus, e com o outro, e com a criação de forma perfeita. E o que estraga isso? O que estraga isso, gente, é o pecado. Porque se nós olhamos para a Trindade, na Trindade, nenhum tenta ser maior do que o outro. O Espírito não quer ser maior que o Filho, nem que o Pai, e eles vão se relacionando perfeitamente ali, não tem competição. Cada pessoa encontra, né, na Trindade a alegria de servir o outro. Né, a gente fala que a melhor forma de expressarmos o que é a Trindade, ou nos aproximarmos disso, se chama pericorese. E pericorese é uma dança. É uma dança em que perfeitamente o parceiro vai caminhando com o outro e vai servindo o outro, sabe? Não sei se vocês já viram assim, uma dança de dupla, em que os dois são tão conectados que parece que um está o tempo inteiro deixando o outro na cara do gol para poder continuar mais linda e mais bela aquela dança. É esse o exemplo, o melhor exemplo que ao longo da história da igreja se encontrou para falar da Trindade. A pericorese, a dança perfeita do Pai com o Filho e com o Espírito, e aquele negócio, vai você, está aqui, está preparado, a bola está na cara do gol, chuta, chuta, chuta. Então eles estão assim nesse relacionamento perfeito, e nós fomos criados para isso, e o pecado vem e destrói isso tudo. Porque o pecado rompe o nosso relacionamento com Deus, e a partir do momento que o ser humano se afasta de Deus, nós paramos de ter essa conexão com Ele e começamos a nos esvaziar dEle, e aí o homem começa a não saber se relacionar com o próximo e nem com a criação. O pecado entra na Bíblia no capítulo 3 de Gênesis, e já no capítulo 4 a treta começa, e a briga em família e tudo mais, e vai embora, e nunca mais acontece nada, e você vai vendo que a alienação de Deus nos deixa alienados uns dos outros. Então nós precisamos de olhar para Ele, para aprender a nos relacionarmos, porque onde tinha unidade perfeita, começa a ter desconfiança, começa a ter ofensa, começa a ter isolamento, né, que você vai se machucando e vai se isolando, e se isolar, gente, nunca é de Deus. Colocar limites é de Deus. Saber o seu espaço, o espaço do outro, saber que você tem que amar o outro como a ti mesmo, é de Deus. Mas se isolar não é de Deus. E aí Jesus vem para quê? Nós cantamos hoje, aquele que fez paz entre homens e Deus. E aquele que fez paz entre os homens.
como o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Então Jesus ele veio para restaurar, para reconectar, para trazer essa paz, para nos ensinar a vivermos essa unidade de uma forma perfeita, na verdade dentro da imperfeição que nós temos. Então, quando ele fala estejam em nós, é interessante que, se nós olharmos para esse discurso de Jesus, ou para essa conversa, em João, no capítulo 15, Jesus usou o exemplo da videira, né, que significa Israel, mas ele fala assim, olha, para vocês estarem em mim, para vocês se conectarem comigo, para vocês viverem aquilo que eu tenho para que vocês vivam, para vocês terem a paz, para vocês terem a salvação, vocês têm que se manter conectado em mim, assim como um ramo se conecta na árvore. Então, aqueles que estão conectados em mim dão fruto, e muito fruto. E essa videira, ou seja, essa conexão com Deus, você se alimentar de Jesus, o que ele está nos ensinando é que essa unidade, que esses relacionamentos curados, eles não são um projeto humano. A gente não consegue fazer isso por meio de leis. A gente não consegue fazer isso até por meio de educação. Você pega pessoas extremamente letradas, né, que é o que o iluminismo achava que ia conseguir fazer, e você pega as pessoas extremamente letradas, mas o orgulho está lá ainda, a competição está lá ainda. Só que eles fazem isso de uma forma mais moderna, mais desenvolvida, né? Mas eles continuam atropelando pessoas nos seus projetos de poder. Então não é o conhecimento que traz a unidade e a paz entre os homens, mas é o conhecimento do próprio Deus, ou seja, a unidade é um projeto de Deus e não do homem. Ela é espiritual, ela vem do alto e se manifesta em nós. Então nós precisamos de receber isso. Nós precisamos da vida trinitária atuando em nós, transformando as nossas vidas para que a gente consiga viver isso que Jesus está orando. Isso que nós lá no fundo desejamos. Porque amizade é diferente de unidade ou de comunhão, que é a forma como isso vai se expressar nas cartas depois ali de Jesus, que é a palavra koinonia, que significa essa união espiritual entre aqueles que estão em Jesus. Mas amizade ela é baseada em preferências e em conveniências culturais. Então, por exemplo, se eu treino jiu-jitsu 4 vezes por semana na mesma academia, eu vou ter amigos lá. Eu vou desenvolver amizades ali, eu vou começar a conviver com aquelas pessoas. Se eu frequento a Igreja Luzeiro, eu vou acabar conhecendo melhor as pessoas da Igreja Luzeiro e participando. E às vezes aquele cara que eu andava com ele na faculdade, depois de muitos anos, eu amo ele, acontece isso. Mas a vida mudou tanto que a gente não tem mais aquela conexão diária. É diferente, mas a comunhão é diferente. A comunhão não é só você estar no mesmo clube de pessoas, no mesmo condomínio, na mesma atuação, se encontrando regularmente no trabalho, no seu hobby, na sua família. É algo que Jesus produz. É algo espiritual que vem de dentro para fora e que é percebido ao longo do tempo nas nossas vidas, à medida que nós vamos vivendo isso. Da mesma forma que Pai, Filho e Espírito Santo são um em essência, o que quer dizer um em essência? Eles têm o mesmo poder, eles têm o mesmo caráter, os três são Deus. Os crentes, por outro lado, eles têm que ter a mesma mente, a mesma forma de pensar, a mesma mentalidade a respeito da vida, a respeito do mundo, eles têm o mesmo esforço, né? Ou seja, eles se esforçam para algo comum porque eles têm o mesmo propósito. E o propósito sempre é que Deus seja glorificado. Deve estar acima de qualquer coisa na nossa vida. Então a gente tem essa mesma mentalidade, esse mesmo propósito, mas a unidade que Jesus está orando aqui não é uniformidade. Da mesma forma que Pai, Filho e Espírito são Deus, mas são pessoas distintas e têm formas de agir e atuar distintas na nossa vida e no mundo. E na criação, por exemplo, né? Deus está criando, Jesus é a palavra que faz, o Espírito vai botando ordem nas coisas. Então Deus envia Jesus morre por nós, mas o Espírito que vai ordenando as coisas dentro de nós, e vai colocando as coisas em ordem, igual na terra que era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre o abismo da terra. E o Espírito Santo vai organizando as coisas da nossa vida. Dentro da igreja não é uniformidade, não é um monte de Joãozinho. Não é todo mundo igual, mas Jesus é lindo, ele preserva a nossa individualidade. Então você é você, mas existe um você restaurado por Jesus. Existe um você transformado por Jesus. E esse você transformado por Jesus, somado ao outro transformado por Jesus, somado ao João transformado por Jesus, somado ao Manu transformado por Jesus,
nós começamos a unir os nossos dons, e aí nós vamos suprindo as necessidades uns dos outros com os dons únicos que Deus colocou nas nossas vidas, e aí nós começamos a fazer o que nós chamamos de mutualidades da Bíblia, que são os uns aos outros da Bíblia, que é edificar, que é construir na vida uns dos outros, que é consolar, que é dar consolo, né? Que é chorar junto com quem está chorando, que é exortar, que é falar assim, cara, existe um caminho melhor. E exortar não é punir. Exortar é falar assim, cara, você está errado, mas existe um caminho melhor e o caminho de Jesus é melhor. Isso é exortar. Jesus é melhor. Agora, todos nós com a mesma missão. Todos nós buscando o quê? Que Jesus seja glorificado. Todos nós buscando o quê? A glória de Deus. E sem isso, a unidade é prejudicada. Não só para as pessoas que não conhecem a Deus e não têm o Espírito Santo para poder viver esse milagre que nós estamos falando, mas também dentro da igreja. Dentro da igreja, e o apóstolo Paulo, ele fala que, em Tessalonicenses, né, a carta à igreja de Tessalônica, ele ensina o seguinte, ele fala assim, olha, não apaguem o Espírito de Santo. Isso para os crentes. Ele está falando que você pode caminhar de uma forma que o Espírito Santo não vai ter mais voz na sua vida. Que o Espírito Santo não vai te dar mais força, e você vai viver por você mesmo, mesmo tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o que acontece? Cresce o orgulho, cresce o pecado, cresce a divisão, e aí nós vemos o que nós vemos, divisão no meio da igreja, competição entre igrejas, pessoas que ficam abraçando, punindo e oprimindo pessoas porque elas querem mudar de igreja. Isso não tem nada a ver com a unidade de Jesus, porque quando Jesus olha para a igreja, ele não vê as placas, ele vê as pessoas. As placas nos ajudam a termos tribos. E tribos são importantes, porque a unidade é importante. Porque não dá para você ser íntimo de todo mundo. Mas para Jesus, nós temos uma igreja que se reúne em Belo Horizonte, que tem várias tribos misturadas. Nós temos uma igreja que atua aqui na região sul de Belo Horizonte, que tem várias formas de ser igreja. Então essa unidade, ela é capacitada por Jesus, ela vem dele, nós recebemos dele. E aí nessa oração ele continua falando, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Então fala assim, olha, tem alguma coisa que nós precisamos para viver isso. Não é só Jesus falar assim, receba. Vocês têm que viver isso. Não, ele traz tanto o querer quanto o realizar, né? E aí o que ele faz, ele fala, olha, eu estou dando para eles a glória. E algumas semanas atrás nós falamos sobre isso, a glória de Deus, a glória de Cristo, significa o caráter dele, a vida dele, o poder dele. Então, como nós estamos nele e ele em nós, para que nós sejamos um, nós precisamos primeiro de estar nele. Você tem que ter entregado a sua vida para Jesus, para estar dentro dessa tribo e dentro dessa oração. Agora, quando você entrega a sua vida, existe um Espírito Santo que vem habitar em você, que te faz nova criação, te faz nascer de novo, e aí nós temos que nutrir essa vida de Deus em nós, para que a glória de Deus cresça em nós, para que o caráter de Deus comece a transformar as nossas vidas, para que o Espírito de Deus possa ter liberdade para poder nos fazer crescer em Deus, para mudar o nosso coração, para mudar a nossa mentalidade, para mudar a nossa forma de enxergar, para mudar a nossa forma de agir, para que a gente possa viver como Jesus. E essa glória é dada pelo Espírito Santo em nós. Por isso que quando Jesus ressuscitou, né, vamos falar assim, 3, 4 dias depois disso aqui, os caras queriam segurar Jesus, ele ficou 40 dias aparecendo para eles, e eles queriam segurar, não, fica com a gente, porque eles estavam acostumados a ter o Cristo ao lado deles. Mas Jesus fala assim, cara, eu preciso subir porque o Espírito vai descer. E nós hoje, que já vivemos depois disso, nós entendemos, mas eles naquela época não entendiam. Que quando ele sobe e o Espírito desce, nós não precisamos de procurar o Jesus homem, para poder encontrar com ele e ouvir a voz dele. Não, o Espírito dele habita em nós, e em qualquer lugar do mundo que você estiver, você pode ter um encontro com Jesus, sem ter que ir até Jesus, porque Jesus já foi até você pelo Espírito dele. Então essa glória é dada pelo Espírito que capacita, pelo Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, pelo Espírito que nos dá poder para testemunhar. É um presente de Deus que tem que ser cultivado por mim e por vocês. Que é uma presença que nós temos que fazer. Não é um mero esforço, por mais que tenha esforço. Você se esforça para manter aquilo que Deus fez para você.
que são os meios de graça, que são as disciplinas espirituais, que é a leitura bíblica, que é a comunhão, que é jejum e essas coisas todas. Então, Jesus vai orando por isso, e ele fala, olha, eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem a unidade perfeita. Gente, eu leio isso aqui, eu falo assim, uau, eu preciso experimentar isso. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me ama. Semana que vem nós vamos falar muito sobre o envio. Então, semana que vem é sobre esse envio, sobre esse impacto da igreja no mundo. Por isso que eu não vou me ater a isso, mas eu tenho que passar por isso de certa forma. E ele fala assim, experimentem a unidade perfeita. Ou seja, de novo, reforçando, existe algo que você vai experimentar em Deus que só existe dentro da unidade. Só existe dentro de relacionamentos com outras pessoas que têm esse Espírito Santo dentro delas. Pessoas que confessam o nome de Jesus, pessoas que têm a mesma missão de ver a glória de Deus. Existe algo que você, é um tipo de amor, um tipo de vida e de relacionamentos que não tem como você viver fora deles. Existem relacionamentos incríveis fora disso, existem pessoas maravilhosas, às vezes muito melhores até que as pessoas da igreja. Existe. Mas existe um mistério, um milagre, um derramar de Deus, uma engrenagem, um mel diferente, que só acontece nesse lugar que se chama de unidade, ou que venha a ser chamado de comunhão. E o difícil aqui explicar isso é insuficiente. Você só vai saber no dia que você experimentar. Eu queria te perguntar se você já experimentou isso. Ou se você tem experimentado, ou se você parou de experimentar, ou o que te impede de experimentar, e te incentivar a dar esse próximo passo. Aqui na igreja a gente incentiva isso por meio dos pequenos grupos. Então são 10, 8, 12, 14 pessoas que resolvem caminhar juntas durante um ano e meio. E aí a gente junta esses grupos no começo dos semestres, e nós vamos caminhando junto. Então eu queria que você orasse por isso. Ora para saber se você precisa dar esse próximo passo em agosto, agora que nós vamos abrir novos grupos, se Deus quiser. Ora por novos grupos, por novas casas, por novos líderes, que também não é fácil multiplicar essas pessoas que vão mediando essas conversas aqui, e só tem como a gente multiplicar o que a gente vive com pessoas que já viveram o que a gente vive. Então eu não consigo colocar ninguém para liderar se não tiver vivido pelo menos um ano e meio, 2 anos, um pequeno grupo da Luzeiro, do jeito que a gente vive. Então, o seu primeiro passo, meu irmão, você pode ter sido líder, coordenador de igreja, casa, célula, sei lá, isso é uma bênção. Mas eu preciso que você experimente o que nós temos aqui para você entender para onde nós estamos caminhando. Dê esse próximo passo, ore por isso, em agosto a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, como que nós identificamos uma pessoa que é cristã? Como você sabe, esse aqui é crente? Se fosse lá no sertão, falasse, esse é crente. Você vê que o amor de Jesus transborda dessa pessoa. Você conversa com ela, você vê que tem algo diferente. Você vê que tem um amor diferente, uma forma de olhar diferente, uma forma de respeitar diferente. Dá uns vacilos de vez em quando, porque todos nós damos, né? Mas tem um caráter de Jesus nele, tem um selo diferente. Eu lembro quando eu tive um encontro muito forte com o Senhor e resolvi me firmar nessa caminhada aí. Eu voltei para a faculdade, e foi muito interessante isso, foi uma experiência muito louca, porque eu não tinha falado nada. Eu entrei na sala, o pessoal olhou para mim e falou assim, João, você está diferente. Alguma coisa mudou, tem uma luz diferente em você. Eu fiquei assim, que isso, irmão? Eu sei, Jesus. Está parecendo Moisés, que volta do Sinai, e o pessoal vê um brilho no rosto dele. Eu falei, cara, para mim não tinha, para mim tinha mudado muita coisa dentro de mim, mas não fora, mas a forma de olhar, a forma de enxergar, sabe? Os meus colegas de faculdade falaram assim, tem alguma coisa diferente nesse cara. Graças a Deus por isso. E ele fala assim, olha, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Não tem como nós vivermos esses relacionamentos, ou uma forma de medirmos se estamos vivendo esses relacionamentos, é se eles são, de certa forma, distintos de outros relacionamentos fora da igreja. Fora da igreja que eu falo é fora do meio cristão. Você pode ter excelentes relacionamentos com outros cristãos e está tudo bem. Jesus, quando ele quando ele está ensinando, o discurso mais estudado de Jesus, que é o Sermão da Montanha, ele fala sobre essa essência de Deus em nós, que são as bem-aventuranças, essa transformação interna que se gera em algo externo, e logo depois ele fala assim, cara,
vocês são luz do mundo e sal da terra. Aí ele não fala, não tem como você esconder uma cidade que está edificada no alto de uma montanha. O que ele está falando é a resposta dessa oração. O que ele está falando é que se nós estivermos realmente vivendo esses relacionamentos sarados, curados, transformados por Deus, não tem como as pessoas de fora olharem e falar assim, uau, olha como que eles tratam os filhos deles. Nossa, mas a forma de criar deles é estranha, dos meninos, né? Diferente. Não, mas interessante. Olha como que é o casamento deles. Olha a forma como eles lidam com grana. Olha como eles olham para a própria sexualidade. Olha como eles lidam com as coisas, como eles respeitam o próximo, as outras religiões. Olha como eles agem, assim, mesmo sem abrir mão do que eles entendem, que eles acham que é verdade. Mas eles são tão respeitosos e amorosos, por que eles me servem dessa forma? Não tem como você esconder, meu irmão. É isso que Jesus está falando, olha, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Tem algo sobrenatural, gente. Tem algo sobrenatural nesse povo, tem algo sobrenatural nesse pessoal, sabe, eu não sei se você já viveu isso, você está ali convivendo com algumas pessoas, não sei, no seu condomínio, no seu prédio, no trabalho, e de repente a pessoa fala assim, nossa, te admiro demais, não sei o que, você fala assim, eu? Nossa, cara, muito bom, né? Muito legal como você vive, o que você faz. Eu? Você está vivendo sua vida, buscando Jesus, e as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo. Olha o que Jesus fala assim, olha, que os amas tanto quanto me amas. Olha que louco. Nós falamos que não existe salvação sem a proclamação da verdade. É ou não é verdade? Que sim, você tem que explicar quem Jesus é para a pessoa entregar a vida para Jesus, claro. Mas aqui ele está falando que existe um prézinho a respeito disso. Ele está falando que a forma como nós nos tratamos uns aos outros vai mostrar para as pessoas que Deus ama elas. A forma como nós nos relacionamos vai mostrar para as pessoas que Deus ama elas. E é interessante que no começo dessa conversa, lá no capítulo 13, que nós falamos dela lá no culto da obra, Jesus fala o seguinte, olha, por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então Jesus ensinou sobre isso, exemplificou e agora está orando. Ele fala que toda a lei se resume a isso, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume todo o Antigo Testamento, tudo que os profetas ensinaram, tudo que a lei ensina, porque a lei tem que impactar o nosso coração, esse que é o problema da lei, por isso que Jesus tem que vir. E ele fala, cara, assim como eu amei vocês. E aqui Jesus usa 4 vezes, se olhar tem amar 4 vezes. E no grego tem várias palavras diferentes para os tipos de amor, ok? E aqui ele usa a palavra mais forte, que é ágape. E essa palavra significa um amor de entrega, um amor sacrificial, um amor que se dá, que transborda pelo outro. E em que contexto que Jesus fala isso para eles? Quando ele tinha acabado de lavar os pés deles. E lavar os pés, gente, simbolizava o serviço da pessoa mais baixa, mais ordinária, o serviçal que ganhasse menos, a pessoa que ganhasse menos ali na sua casa, era que ia lavar o pé dos outros. Aí Jesus fala assim, pega a bacia, tira a capa, põe no colo e começa a lavar os pés. Aí Pedro fala assim, ô Jesus, você não pode fazer isso, você é meu mestre. Aí Jesus fala assim, cara, se eu não lavar seus pés, eu não tenho parte contigo. O que Jesus estava ensinando, e depois ele fala isso, é que nós, cristãos, nós temos que amar o mundo como ele amou, que é servirmos eles em coisas ordinárias que as pessoas acham que nós não faríamos. Que você pega as suas férias, o seu dinheiro, o seu descanso e vai para o sertão servir as pessoas. Que você pega uma parte do seu tempo e vem aqui para a recepção, receber as pessoas com um sorriso, para que elas se sintam abraçadas por Deus, pela forma como elas chegam aqui. Você acorda mais cedo para fazer o cafezinho e o chocolate quente, para o pessoal chegar aqui e se sentir à vontade, porque esse chocolate quente, esse cafezinho, a gente não comprou. Voluntários compraram com o dinheiro deles, fizeram a receita que a Belinha passa para eles, e vêm aqui e chegam mais cedo para
para que você receba esse cafezinho. Nós temos uma escala para isso, e você é bem-vindo nisso. Então Jesus está falando assim, gente, não é falar que ama, é servir. É um ato de humildade, é um ato de serviço, é um ato que as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, não faz sentido. Não faz sentido. E às vezes você chegar aqui na recepção, ou aqui pregando, ou aqui tocando, ou cuidando das crianças, e você sabe às vezes a posição dessa pessoa na sociedade, uma posição de prestígio, uma posição de muito poder, e está a pessoa aqui uniformizada, com o uniforme da Luzeiro, cuidando das crianças. Indo almoçar no restaurante chique com a nossa blusa azul. Antigamente, da recepção, com a blusa amarela cheguei, que a gente tinha, todo mundo sabia que você chegava lá. O pessoal está dando glória a Deus pela pretinha. Né? Mas era linda, gente, eu sinto falta. Então, assim, sabe, para você chegar nisso, ou para que nós possamos fazer isso, nós precisamos ter o que o Timothy Keller nos ensinou, que é o ego transformado. E se você nunca leu um livreto, gente, você entra aí na Amazon e pede, é um livreto que você lê numa sentada, chama Ego Transformado, leia isso, todo cristão deveria ler esse livro, pelo menos uma vez por ano. Por quê? Porque esse livro ensina que nós podemos ter um ego desinchado, e que você tem um problema de ego, e que você quer o quê? Que as pessoas encham o seu ego, você quer sugar das pessoas, você quer se sentir que você tem valor, você precisa ser aplaudido, você precisa das pessoas para que elas te façam se sentir uma pessoa que vale a pena. Ou você tem o ego inflado, e o ego inflado é quando você se acha melhor do que os outros, e pisa nas pessoas, e aí ele fala assim, cara, e isso é muito verdade, é isso que Jesus está falando, não é nem vazio e nem cheio, é saciado. Você só consegue ajoelhar e lavar os pés das pessoas. Você só consegue dormir num colchão, no sertão. Você só consegue diminuir as comidas que você vai comer e comer aquilo que nós vamos dar para você. Você só consegue abrir mão de certas coisas. Se você fez isso, a pregação fez isso, eu amo e falo glória a Deus. E é muito bom em Deus. E nós começamos a servir em Deus. E nós começamos a servir os outros, a nos relacionar a partir do momento em que nós estamos saciados em Deus, não por necessidade de reconhecimento, não por carência, não por um projeto de poder. E é aí que alguns líderes se perdem e alguns cristãos se perdem, porque vira o próprio poder, vira a igreja da família deles, que tem a sucessão de pai para filho, por aí vai, porque é como uma empresa. E a igreja não é da família, é a igreja de Deus. O filho pode até suceder, se ele tiver um chamado e for reconhecido por aquela congregação como sucessor. Não tem problema nenhum. Mas é uma obra de Deus. Então, o que a gente tem que olhar é para isso. E como está o seu ego hoje? Se você está saciado em Deus. E isso, gente, é todo dia, porque vaza. A nossa necessidade de relacionamento, de valor, de tudo, ela vai vazando. Só que o que ele está falando é que esse ego saciado, essas pessoas que têm o ego saciado e que se dão pelo mundo, isso prova para o mundo que Jesus é Deus e que Ele ama o próximo. Francis Schaeffer, um teólogo incrível, uma das frases principais dele é que o amor entre os cristãos é a apologética final. O que ele quer dizer com isso? Que a forma como nós nos relacionamos é a melhor defesa da fé. A forma como nós nos amamos e como nós resolvemos os nossos BOs, os nossos problemas, é a melhor forma de mostrar que Jesus é Deus e que Ele existe. É isso que o Schaeffer fala, porque a igreja, ou a forma como nós somos igreja, porque a igreja somos nós, gente, não é as placas. Isso aqui é a forma, é como nós nos reunimos e como a gente se enche. Mas a forma como a gente faz isso, deixa Jesus visível. Por isso que Jesus fala que Ele é o cabeça e nós somos o quê? O corpo. O corpo de Cristo. Nós somos a parte visível de um Deus invisível. E o que a gente tem que tomar cuidado, e orar por isso, e não ficar julgando, e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente critica no Instagram, o que a gente critica no culto, e o que a gente critica de portas fechadas. A gente pode deixar Jesus mais bonito ou mais feio pela forma como nós nos relacionamos. E aí começa a pensar do que o povo acha da igreja evangélica no Brasil hoje. Porque se você começar a olhar para Atos dos Apóstolos, o que é? Lucas escreveu aquilo
escrevendo os primeiros passos da igreja, a formação da igreja. Então, vem desde o Espírito Santo enchendo eles, até eles tendo essa coragem pelo Espírito, que é o que Jesus está orando aqui, para viver a fé cristã e morrer por ela. E logo no começo, ali no Atos 2, ele fala que eles perseveravam no partir do pão e nas orações, de casa em casa, eles faziam isso, e Deus ia acrescentando as pessoas. Porque a igreja primitiva, por ser até perseguida, ela tinha um testemunho de amor por Cristo e amor sacrificial pelo outro que atraía as pessoas. Você fala assim, uau, eu não sou mais romano, eu sou de Jesus. Eu não sou mais judeu, eu sou de Jesus. E nós todos caminhamos juntos, e a gente antes nem se misturava. A gente precisa voltar para isso. Porque isso depende da forma como nós amamos uns aos outros. A unidade, ela abre portas para pregarmos a verdade. A forma como nós servimos as pessoas, como nós tratamos as pessoas, como nós nos relacionamos com as pessoas, abre portas. Gente, a igreja, ela não transforma o evangelho em verdade. O seu testemunho não vai fazer Jesus ser real ou não. Jesus é real. A palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira, mesmo quando nós nos comportamos mal. Mesmo quando nós queimamos o filme, mas as pessoas vão ver que isso é verdade, ou vão se abrir, ou vão duvidar, ou vão se afastar, quando a doçura de Jesus está no nosso meio. Quando a postura, a forma, o olhar de Jesus está no nosso meio. Quando o approach de Jesus é feito pela igreja. Então, quando a gente vive esse amor sacrificial, esse ágape, nós demonstramos, gente, que nós fomos transformados pela graça. Cara, esse não é o João que eu conheci. Esse não é o Manuel que eu conheci. Esse não é a Maria que eu conheci. Tem alguma coisa diferente, cara. Tem algo diferente, tem uma transformação. E a gente precisa pensar como luzeiro, se nós temos refletido esse amor sobrenatural de Deus. Se as pessoas que nos visitam, eu espero que você está nos visitando hoje, você tenha se recebido isso, sentido isso, ou que tem nos visitado, se elas se sentem acolhidas, servidas, e que existe aqui um poder de Deus transformando as nossas vidas, que é algo além do que uma reunião de pessoas religiosas, que existe um amor de Deus andando no nosso meio. E aí Jesus, no 15, quando eu falei, né, da videira, ele sobe o patamar lá em cima, que você fala assim, nó, aí ferrou. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros, como eu amo vocês, mesma coisa. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Dar a vida por seus amigos. O que Jesus está prestes a fazer? Falar amém e dar a vida por seus inimigos, que vão virar seus amigos, sua família. Ele está apontando para a cruz. Ele está falando, olha, esse amor, ágape, ele é medido pelo tanto que você se entrega pelo outro, pelo tanto que você se derrama no outro, pelo tanto que o outro vê. É um amor que serve, é um amor que perdoa. Gente, perdoar dói. Não ache que perdão é algo neutro, nunca pense isso. Perdão sempre tem um preço. Ou alguém vai pagar o preço de pedir perdão e tentar reconciliar da melhor forma possível naquilo que ela consegue, porque tem coisas que são irreparáveis, mas naquilo que ela puder, ela tenta. Ou você que sofreu o dano, vai assumir esse dano perdoando o outro e vai pagar o preço do perdão, o prejuízo. E nós só conseguimos fazer isso quando a gente olha para Jesus e fala assim, Ele pagou por todos os meus pecados na cruz do Calvário. E a ira de Deus, que era para me consumir e acabar comigo, foi sobre Ele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aquele que muito foi perdoado, muito consegue perdoar. Então, quanto mais você tem o discernimento, quanto mais você tem a revelação do tanto que a cruz de Cristo fez por você, a tendência é que você seja uma pessoa que consiga perdoar melhor. Por isso que nós precisamos nos encher de Jesus. Esse amor, ele acolhe, ele não rejeita, é o outro primeiro. É o outro primeiro, é no casamento, não, tudo bem. Você está lá e o seu cônjuge fez um monte de bobagem, falou um monte de bobagem, aí você fica procurando o que você fez de bobagem para você pedir perdão. A gente chama da pizza da culpa.
Alguns já ouviram isso aqui. A pizza da culpa, assim, a gente tem uma culpa gigante no relacionamento. Qual o percentual dessa pizza é sua? Se for 10%, meu irmão, pede perdão pelos seus 10% e deixa Deus agir nos 90% do outro. Pode conversar, pode colocar essas coisas com carinho, isso é exortar, isso faz parte, não é engolir, mas perdoa. E como que a Bíblia, então, nos mostra que nós podemos amar de verdade as pessoas? O pastor Neif, ele fala disso, né, muito, e é quase que um mantra da comunidade cristã da Zona Sul. Eu dei uma atualizada para uma linguagem um pouco mais moderna para a gente, e coloquei aqui, como a Bíblia nos ensina a amar de verdade. Com carinho de família, amem-se uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12, 10. Então, gente, você precisa olhar para o outro como se fosse o seu irmão de sangue. Se nós estamos em Cristo, nós somos família de Deus. E Ele tem o mesmo valor que um irmão de sangue para você. Então, a primeira coisa é um amor fraternal, é um amor de irmão. É esse carinho que eu preciso buscar em Deus, até para o outro, mesmo eu tendo muitas divergências com Ele, ok? O outro, de forma autêntica, né? Olha lá, amem sem fingimento, que é o versículo até anterior ao de cima. Não é para você fingir que ama, meu irmão. É para você se colocar de joelho e falar assim, Deus, eu preciso não fingir que eu amo. Entendeu? Deus, eu odeio, mas eu quero amar. Deus, eu preciso ser inundado por esse amor. Eu preciso perdoar. Eu vou agir para perdoar, mas tem uma coisa que precisa ser curada aqui dentro para que eu consiga fazer sem fingimento. Agora tem que ser com intensidade, com dedicação. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Então precisa ter um amor que fala assim, cara, é isso. Nossa, ele vacilou, mas, cara, vamos olhar o lado positivo. Qual é a melhor forma da gente falar com ele que ele está errado e que ele precisa de mudar? Como que é a melhor forma de eu acolher essa pessoa dessa forma? E a gente se dedica para isso, a gente é intenso nessa forma. Fala assim, é na prática e não no discurso. Porque às vezes a gente fica aqui, né, até o pastor vem aqui e fala assim, você tem que amar na prática, não sei o quê, e tal, não sei o quê. Tá lá, brigado com todo mundo. Criando uma divisão na igreja. Não pediu perdão nem para o cachorro ontem, que pisou. O eixo canelinha, como o pastor Zezinho falou no acampamento. Mas é na prática, ou seja, olha o versículo, 1 João, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Meu irmão, amar é agir. Amar é servir. Quando a gente fala de casamento, de relacionamento, a gente fala muito isso. Se você quer manter o relacionamento ativo, o relacionamento funcionando, até a sua paixão mais quente, sirva o outro apesar de estar com raiva dele. Continue fazendo a sua parte. Continue fazendo porque você tem uma aliança e não porque ele está merecendo. Continue fazendo porque você escolheu caminhar com aquela pessoa e amar a ela. Então, nós amamos porque ele nos amou primeiro, e é interessante que quando nós vamos, por exemplo, para o sertão, nós temos duas coisas que a gente faz lá. E a primeira delas é evangelismo de rua mesmo, dançar, teatro, pregar e tudo mais. Isso, quando as pessoas veem a gente fazendo isso, na Praça 7, você passar, por exemplo, é como se a gente estivesse fazendo como fosse um exército querendo trazer gente para esse exército. Como se nós estivéssemos ali em busca de pessoas, tentando pescar peixe, é muito direto. Agora, e quando a gente chega lá e senta na casa da pessoa e ouve ela e pede para lá pelas necessidades que ela tem. E quando a gente chega lá e vê uma família que tem 10 anos que a mulher tem filhos, e os filhos dela só vestem as roupas que vocês doaram. Sabe o que as pessoas enxergam quando a gente faz isso? Um amor que não sabe de onde veio. Quando nós começamos a servir em primeiro lugar, a nos entregarmos em primeiro lugar, isso gera um bizil na cabeça das pessoas. Porque não tem razão, você não tem nada em troca. Pelo contrário, você está perdendo. Mas é porque você tem o ego saciado, irmão. E é porque você está dando aquilo que você recebeu, que é a vida de Deus que está em você, que se expressa por meio dos seus recursos, do seu tempo. Então nós temos que fazer na prática. Agora, é de maneira constante. Continuem a amar uns aos outros como irmão. É constante, meu irmão. Nós temos que achar um ritmo de vida em que nós vivemos isso. Porque você, cheio de Jesus, faz tudo, no outro dia você não faz nada, cheio de Jesus faz tudo, no outro dia você cria divisão, briga com todo mundo, e nem o cachorro quer olhar para você.
Constância. Constância. A vida com Deus ela é muito simples, gente. Relacionamento com Deus e constância. Relacionamento com Deus e constância. Depois de 1 ano você vê a diferença. Depois de 2 anos você vê a diferença. Não é de um dia para o outro. É constância. É na simplicidade ali do dia a dia. Precisa pensar, gente, eu tenho sido constante em amar o meu irmão, em servir o meu irmão. E do jeito que Jesus me amou, que foi o versículo que a gente leu em João 3:34, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Gente, Jesus ensinou, Jesus exemplificou, Jesus mandou o seu Espírito, Jesus orou por isso, intercedeu por nós. Sabe por quê? Porque Ele sabe que é muito difícil fazer isso. Ele sabe que é complicado, Ele sabe que tem treta nos relacionamentos. Então Ele ora, Ele intercede, Ele capacita, Ele é o exemplo. Então você quer viver isso? Eu quero viver isso melhor na minha vida. E se você quer viver isso, meu irmão, olha para Jesus. Se encha de Jesus. Talvez você está aqui hoje, nessa manhã, e tenha experimentado rejeição, tenha experimentado divisão em igrejas ou familiares. Talvez você é ferido por relacionamentos e não quer se relacionar com os outros, não quer ter intimidade com as pessoas, não quer se abrir para isso. Eu queria te falar uma coisa, meu irmão. Jesus quer curar isso em você. Jesus morreu na cruz para curar isso em você também. Não é só para te dar um passaporte para o céu, é para te ensinar a relacionar de verdade, a te ensinar a viver a essência trinitária em você. Então Ele oferece reconciliação àquele que fez paz entre homens e Deus. Ele nos une. Então a primeira unidade que a gente precisa experimentar é essa unidade com Deus. E se hoje você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Ele. Reconheça que você é pecador e fala assim, Jesus, vem morar na minha vida, eu quero viver isso, eu quero essa unidade, eu quero o Senhor em mim me capacitando para viver isso que esse pastor falou. Faz isso, faz isso, faz isso. E pense, como estão os seus relacionamentos, meu querido? Como está a intimidade sua dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos? Se você é divorciado, como está o relacionamento, pelo menos da sua parte, né? A Bíblia fala uma coisa, gente, que às vezes a gente fica muito culpado de não conseguir ter paz com todo mundo. A Bíblia fala o seguinte, no que depender de você, tenha paz com todos. Tem gente que não tem como. Tem gente que é bélico. Tem gente que é complicado. Tem gente que fere. E não tem problema você ter limites. Não tem problema você colocar esses limites. Mas no que depender de você, tenha paz com todos. Ok? Até Jesus colocava os limites dele e tinha os relacionamentos escalonados aí de intimidade. Agora, os seus relacionamentos, você tem relacionamentos que refletem a cruz? Relacionamentos no meio cristão, pessoas que podem olhar para você e falar assim, você está errado, irmão. Isso que você está fazendo não tem nada a ver com Jesus. Como é que eu faço para te ajudar, para você sair dessa? Ou é só conveniência? Só aquilo que você quer ouvir, só a turma que está bacana agora para você, e às vezes parece que isso é papo de adolescente. Não, é papo de adulto, irmão. Porque eu fui pastor de adolescente há muito tempo, às vezes eu tenho essa tendência, mas não é não. Eu pensei antes de falar isso aqui para vocês. Tá? E eu sei as tretas que acontecem no nosso meio. Agora, o que você pode fazer para ser mais parecido com Jesus nos seus relacionamentos? O que você pode fazer hoje? O que Deus está colocando no seu coração? O que Ele está ministrando agora? Às vezes é entregar para Jesus. Às vezes é voltar a ter relacionamento com Jesus e se encher dele para conseguir viver essa vida nova de novo. Mas, às vezes, meu irmão, é liberar perdão para alguém que te machucou. E você está guardando esse ressentimento. Às vezes é perdoar, às vezes é pedir perdão para alguém que você sabe que você machucou. Aqui antes do culto, um amigo meu veio conversar comigo, conversa há muito tempo, e falou assim, não, minha irmã lembrou de você, falou que você foi muito complicado com aquela namorada sua lá da faculdade. Eu falei assim, pior que eu fui mesmo, mas você sabia que eu pedi perdão para ela? Eu pedi perdão para ela. Eu pedi perdão para ela. Deus colocou aquilo tão fundo no meu coração, eu orei e falei assim, Deus, coloca essa mulher na minha frente, que eu preciso pedir perdão para ela, porque se eu procurar ela, eu sou casado, vai ficar estranho. Né, eu conversei com a Bela, falei, Bela, e aí? Falou, vamos orar. Deus colocou ela na minha frente, não passou 2, 3 meses. Peguei ela assim, falei assim, oi, tudo bem? Tu sabe quando a pessoa passa correndo de você, né? Medo de ser ferido de novo, né? Pode nem falar, oi. Eu falei, não, peraí. Eu fui uma pessoa péssima para você e para a sua vida. Eu queria te pedir perdão pelo péssimo namorado que eu fui para você e pelas feridas que eu fiz em você. Você me perdoa? Não tem nada a ver, não. Mas nós temos conexões que sabemos que foi bom demais.
Porque Deus, Ele fala e Ele faz. Deus testifica, meu irmão. Sabe, será que você está precisando de dar um passo em relação a servir as pessoas que estão ao seu redor? E talvez é o seu próprio cônjuge, sua mãe, seu pai, seu filho, não sei. Talvez seja ser menos dono da verdade e acolher pessoas que pensam diferente de você. Sabe, saber que está tudo bem, que você acredita que um é eleito e que o outro escolhe Deus. E que ambos vão para o céu. Porque ambos, Jesus morreu por ambos. Ou que você pensa que vai ter milênio, o outro acha que não vai ter milênio. Ou outras coisas, né, que são mais do dia a dia. E não tão de crente chato que fica discutindo no Twitter. Agora, como que você pode então, meu irmão, ser resposta à oração de Jesus? Resposta à oração de Jesus na sua vida. Como que você pode viver essa unidade perfeita, ou buscar viver ela? Sabe como que é? Se enchendo de Deus. Agora, imagina, gente, uma igreja. Imagina Luzeiro. Que ama as pessoas como Jesus amou. Imagina, esse pouquinho de gente aqui, deve ter aqui umas 80 e poucas pessoas aqui. Todo mundo aqui amando as pessoas como Jesus amou. Refletindo essa unidade da Trindade. O que você acha que esse molho secreto de Deus ia fazer com as pessoas que nos visitam, que estão ao nosso redor, e com as pessoas que são membros da nossa igreja, com os nossos relacionamentos? O que você acha que ia acontecer? Eu quero isso. Eu oro por isso. E eu sei que nós podemos viver isso, meu irmão. Então, eu queria te convidar para juntos vivermos esse amor. Queria te convidar para juntos deixarmos a vida da Trindade transformar, inundar a nossa vida, o nosso coração, a nossa igreja, a nossa família, esse amor que transforma o mundo há mais de 2000 anos, esse testemunho vivo da igreja de pessoas que morrem por Ele. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Me ensina a viver em unidade, nos ensina a viver em unidade, Senhor. Nos ensina a amar o nosso irmão, nos ensina a ser constantes, nos ensina a viver esse amor sacrificial, não ficar no discurso, mas na prática, nos ensina a amar com intensidade, nos ensina a amar como um irmão de verdade, né? De coração, aqueles que são diferentes, nos ensina que a unidade não é a uniformidade, mas é a diversidade do Senhor atuando no nosso meio, e que essa diversidade é rica para que todos os povos Te vejam e Te louvem, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por igrejas que se reúnem e pensam diferentes de nós, por aqueles que vivem só em casas e acham que é uma loucura ter um espaço para o povo se reunir, por aqueles que são mais metódicos, mais tradicionais, por aqueles que querem o Espírito do Senhor soprando em todo culto e caindo e fazendo as coisas. Obrigado, Pai, porque a Sua igreja é centrada na Sua verdade e ela precisa do conhecimento do Senhor e do poder do Seu Espírito ao mesmo tempo. E eu oro que a Luzeiro seja assim, Senhor. Um lugar que não apaga o Seu Espírito, um lugar que não que as pessoas têm liberdade e que elas são cheias do Senhor, que os dons do Senhor vêm, que vem o dom da hospitalidade, Senhor, que vem o dom da generosidade, que vem o dom do ensino, que vem o dom do pastoreio, Senhor, que venha o dom de governo, de liderança, Senhor, que venha o dom de misericórdia para cuidar daqueles que estão à margem da sociedade, Senhor, que venha o dom de línguas para edificar a vida dos meus irmãos, Pai, que venha a interpretação de línguas para que a igreja possa ser edificada pelo que as línguas estão fazendo, Senhor, Pai, que venha a profecia, que é uma palavra certeira do Senhor aos nossos corações, que vem para construir, para edificar, para exortar. Deus, vem, Senhor. Tem liberdade entre nós, Espírito Santo, e nós sabemos que é de dentro para fora que essa doçura do Senhor vem, Pai. Vem com a sua doçura, nós queremos ser como o Senhor, falar como o Senhor, olhar como o Senhor, tocar como o Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. E eu oro, Pai, para que enquanto cantamos essa música, que essa seja a canção do nosso coração.
que nós precisamos do Senhor, que o Senhor precisa nos ensinar a amar o nosso irmão, a olhar com os teus olhos, a perdoar com o seu perdão, que nós precisamos do teu Espírito Santo, endireitando os nossos caminhos, mudando o nosso coração. Meu irmão, canta isso de todo o coração, se esse é o seu desejo, em nome de Jesus. Nós vamos passar a ceia enquanto isso.